Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho demonstrar para vocês mais esse novo lançamento da Valmur, né? Que é o termômetro VetTemp Pro. Então esse vídeo, né? Ele é mais como um intuito técnico, onde eu vou demonstrar para vocês as características do produto, especificações técnicas e também o funcionamento desse novo termômetro, né? VetTemp Pro da Valmur, certo? Então pessoal, vou apresentar para vocês esse termômetro, né? Ele vem com um manual que é bem completo, o manual do produto, né? E aqui eu vou ir lendo o manual e demonstrando para vocês, né? Então esse termômetro, né, VetTemp Pro, ele é um termômetro veterinário digital, né, desenvolvido para medição rápida, precisa e segura, né, para temperatura corporal de animais de produção e pets, né? Ideal para uso profissional em propriedades rurais, clínicas, veterinárias, pet shops e manejo de campo. Então ele possui, né, a sonda em aço inox, né, o LCD de alta visibilidade, né? Alarme sonoro, automático, função memória, desligamento automático e sistema inteligente de medição. Então ele é indicado para bovinos, suínos, né, cães e gatos, ovinos e caprinos e aves e pequenos animais. Então um pouquinho das especificações técnicas dele, né? Então ele mede, né, a temperatura, né, de trabalho de 10 a 40 graus, né, trabalhar uma umidade relativamente abaixo de 85%, né, por cento. Então o produto, né, ele tem uma faixa de medição de 32 a 45 graus, né, onde ele tem uma precisão. Quando ele faz medidas de 35 a 39, ele é muito preciso, a precisão dele é de 0,1 graus, e quando ele trabalha abaixo de 35 ou acima de 39, a precisão dele já sobe, né, para 0,2 graus, que mesmo assim é uma resolução ainda, né, uma precisão muito boa. Então a resolução dele, né, ele trabalha com 0,01 graus, né, a tensão de alimentação é de 3 volts, né, que é duas pilhas AA, né, duas pilhas palito, então ela já acompanha o produto, né, as duas pilhas palito. Então você coloca, então aqui um ponto que eu ia observar para vocês, essa tampinha aqui sai, tá? Então ela, tomar bem cuidado, porque ela tem esses pontinhos que são bem sensíveis, né? Então você vai colocar as pilhas na polaridade certa, vai colocar a tampinha e fechar, né, o produto. E aí depois, né, a gente vai identificar as partes aqui. Então aqui tem o botão de liga e desliga, o display LCD, a sonda de aço inox, né, a tampa que eu já mostrei para vocês do compartimento das pilhas e o cordão de segurança, tá? O cordão de segurança é o que acompanha o produto. Então ele vem nesse cordãozinho aqui com um engatezinho, para você fazer o engate dele aqui embaixo, né? Para, né, não tá lá na utilização lá do produto, não deixar cair. Então aqui você pode passar no braço, né, ele, e quando, né, for fazer as medidas lá, né, não ter perigo de daqui a pouco deixar cair o produto. Então esse aqui é um cordão, né, de segurança que é muito bacana e muito importante a sua utilização, que acompanha o produto, né? Então o conteúdo da embalagem é o termômetro, o manual que eu estou lendo aqui para vocês, as duas pilhas palito e o cordão de segurança, tá? Então aqui também tem um pouquinho dos significados da tela, né, que eu vou mostrar para vocês. Então aqui está a exibição da temperatura, aqui tem uns ícones de animais ali que são bem legais. Deixa eu desligar e ligar para vocês. Ali tem um porquinho, um gatinho, um boizinho, que é bem bacana, né? Então tem a unidade ali que Celsius e Fahrenheit também, tem o Mzinho quando aparece de memória e aparece o ícone também de bateria fraca, né? Então depois eu vou mostrar todos esses em funcionamento para vocês. Então aqui continuidade, né? A função do produto. Então ele tem alerta de temperatura, né? Quando a temperatura fica acima de 45, ele aparece esse H aí no display, né? Que é de high, de temperatura acima, e depois de temperatura abaixo, que é de low, que é abaixo de 32 graus. Então, começando aqui, conversão de Celsius para Fahrenheit. Com o aparelho desligado, pressione o botão de energia por 4 segundos para alternar entre Celsius e Fahrenheit. Então, eu vou segurar o botão apertado, ele estava em Celsius, você vai ver que ele vai ligar aqui, o Fzinho ali, ó, já ligou, e ele trocou, né, para Fahrenheit. Então, quando eu ligar ele aqui, ele já vai estar, né, com a escala trocada para Fahrenheit. Então, vocês viram antes que ele estava em Celsius. Se eu quero trocar agora para Celsius, eu seguro novamente ele apertado, o botão de liga e desliga lá em cima, ele vai trocar. Vai aparecer o Czinho ali de Celsius e ele agora, vou ligar ele já trocou, certo? Então, ó, para ligar e desligar o produto, é só apertar aqui, ele liga e desliga, né? Então sempre quando você ligar, ele tem a função de memória. Ele sempre vai aparecer a última memória do produto, a última temperatura, né, que foi medida, né? Então aparece o M ali do lado e diz, ó, 36,09 foi a última temperatura que foi exibida. E aqui ele já aparece o LO, que é o quê? Que a temperatura está abaixo, né,
como eu não estou medindo nada, a temperatura, como é que diz aqui? Eu tinha lido, vou aqui. Aqui, ó, temperatura abaixo de 32, ele aparece o LO, que é o que está aqui porque ele não está medindo nada, né? Então, ele tem um alarme sonoro, né? Bip simples ao ligar, quando você liga, ele dá esse bipzinho aqui, e um bip contínuo quando a temperatura for maior, né? Ou igual a 39, quando for alerta febril. Ele fica, né? Um bip, 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 bip contínuo, né? Não é quando ele identifica a temperatura, que depois eu vou medir para vocês. Ele tem desligamento automático, ou seja, após 1 minuto sem uso ele desliga. E a medição dele, né, ele tem um sistema inteligente que detecta automaticamente o modo de leitura rápida ou real. Então a estrutura do produto, como eu comentei, sonda em aço inox, botão liga e desliga, display LCD, tampa de compartilhamento de pilha e esse orifício aqui que é para passar o cordão de segurança. Então o modo de uso, né, ligar o termômetro, né, inserir a sonda, né, no reto do animal de 4 a 8 centímetros, aguarde o bip sonoro e leia a temperatura. Aqui eu vou fazer um teste para vocês, aqui no meu braço, ó. Vou ligar, não sei se vai dar para ver, eu vou ligar ele aqui e vou colocar ele aqui como se eu estivesse medindo a temperatura. Então, que ele está pegando a memória, ele vai começar a ler, quando ele identificar, e vai fazer a leitura rápida. Espera um minutinho aqui. Ó, começou a ler. Ó, ele dá esse sinal sonoro, né? Ou seja, finalizou a leitura, 35,96 graus Celsius, certo? Então, claro, né, aqui eu estou fazendo um teste, né, não é no ambiente correto, né, estou testando no meu braço, então no animal isso aqui funciona muito mais rápido, mas só para demonstrar para vocês como ele funciona, né, na hora que está fazendo as medidas. Então é um produto de funcionamento bem simples, né? Então, mas um produto muito interessante, muito funcional. Então, né, sempre substituir as pilhas quando o visor, né, indicar a bateria fraca, ele aparece no cantinho ali embaixo. Aqui não vai aparecer porque minhas pilhas são novas, né? Ele aparece um desenho de uma bateria, então sempre quando aparecer, trocar as pilhas, né? Utilizar as 2 pilhas palito, né? Então, ele é bem prático, né, para trocar, então sempre tomar cuidado na hora de trocar. E aqui uma informação importante, né? Se o produto ficar sem uso por mais de 7 dias, retirar as pilhas, né, para não ter perigo de daqui a pouco acontecer algum acidente, estourar as pilhas dentro do produto e danificar todo o produto, certo? Então, algumas precauções, né, não submergir o produto completamente em água, não expor a alta temperatura, umidade excessiva ou sol direto, não desmontar, né, abrir todo o equipamento, não utilizar solventes químicos para limpeza, né, então um paninho com água, né, com álcool, então já é suficiente, e sempre descartar as pilhas, né, no local adequado. Então esse produto aqui possui 1 ano de garantia, né, mediante a aquisição, a partir da data de aquisição, mediante a apresentação, né, da nota fiscal de compra do produto. Então a garantia, né, é válida exclusivamente para defeito de fabricação, não abrangendo danos ou falhas decorrentes do uso inadequado do produto, né, ou desgaste natural. Então, para mais informações, né, aqui tem no manual, né, tem o nosso telefone do suporte técnico e assistência, né, que ou é no nosso telefone fixo ou é no WhatsApp, né, você pode nos chamar por ali e tirar qualquer dúvida que você tiver desse produto, né, ou também onde você adquiriu, né, na revenda onde você adquiriu o equipamento. Então, pessoal, dúvidas que vocês tiverem, dúvidas técnicas que vocês tiverem desse produto, a gente fica à disposição para esclarecê-las, tá bem? Grande abraço a todos.